Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019, e vamos lembrar de Santo Antônio de Santana Galvão, tá? Que nasceu na cidade de Guaratinguetá em 1739 e morreu no ano de 1822. Ele foi canonizado pelo Papa Bento XVI em São Paulo em 2007. A cor litúrgica de hoje será a branca. Lembrando que a devoção de Santo Antônio de Santana Galvão tem a ver com as pílulas de Santo Antônio, né? Quer dizer, de Santo Antônio Galvão, não do Santo Antônio de Pádua, não confundir os santos. Tem as pílulazinhas lá para quem deseja ter filhos ou tem alguma questão difícil, pílulazinhas de papel mesmo. É uma devoção muito forte na região ali de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, né? Geralmente quem vai ali para Aparecida visitar a Nossa Senhora acaba passando também lá pelo Santuário de Santo Antônio de Santana Galvão. Mas também vamos procurar, caso você não conheça, procure conhecer a biografia dele, tá bom? Vamos iniciar a liturgia da palavra fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos 18 a 25. Irmãos, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que eu não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado, essa lei que está em meus membros. Infeliz que sou! Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 118, com o refrão: Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Porque sois bom e realizais somente o bem, ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho vossa lei o meu prazer. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Eu jamais esquecerei vossos preceitos, por meio deles conservais a minha vida. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Vinde salvar-me, ó Senhor, eu vos pertenço, porque sempre procurarei vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Aclamação. Mateus 11, versículo 25. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Lucas 12, versículos 54 a 59. Naquele tempo Jesus dizia às multidões: Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. E eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho deste domingo, dia 20. Que foi Lucas 18, versículos de 1 a 8, que é a parábola que Jesus contou aos seus discípulos e ouvintes
do juiz injusto sendo perturbado pela viúva insistente. Bem, aqui vou fazer apenas uma breve, tentarei, né, ser breve, apontamento, que é necessário estarmos verificando em que Paulo, na sua primeira leitura, ele aponta que os membros pecam. Ou seja, é o conflito quando a pessoa quer se entregar à vontade do Senhor, à vida do caminho reto, né, da justiça do Senhor aqui na terra, mas infelizmente o corpo não permite, porque o corpo está corrompido por vícios, e muitas vezes são vícios de longa data. Às vezes a gente fala de vícios da bebida, das drogas, aí você e eu podemos pensar, não, mas eu não sou viciada nisso. Mas vamos fazer uma análise de consciência e ver no que somos viciados. Porque há outros vícios, que aí, dependendo dos olhos humanos, parece ser pequenos vícios. Mas para Deus, vício é vício. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. É pecado. Né? E aí Paulo diz, ele faz a pergunta, quem me libertará deste corpo de morte, dessa vontade própria que eu não quero fazer e faço e peco, né? E ele dá a resposta, né? Que é por Cristo Jesus, né? Nosso Senhor. No Evangelho, aí eu vou fazer um outro apontamento, digamos, eu vou saltar, né? Vou pinçar aqui um aspecto ou dois, em que Jesus fala, vocês são hipócritas, porque vocês sabem discernir a hora em que muda, por exemplo, de outono para inverno, de inverno para primavera, primavera para verão, porque é o que ele fala, está ventando ao sul, então vai fazer calor, então significa que as pessoas naquela época já sabiam a mudança das 4 estações. Está vindo mais chuva, pelo aspecto das nuvens vai chover. Se você lembra de alguma avó, uma tia, uma senhora de mais idade, ou de repente você é alguém do interior do país, área rural, as pessoas têm essa mania de observar o aspecto das nuvens e dizer, não, pela coloração dessas nuvens rosadas no final da tarde, no dia seguinte haverá sol. E geralmente acontece mesmo. Eu sei por uma questão aqui pessoal mesmo, familiar. Aqui, pelo menos na minha cidade, quando começa a dar, por exemplo, o fim da tarde começa a ser muito dourado, dá uma luz meio rosada, quer dizer, a luz refrata, né? Ela faz a refração nas nuvens e as nuvens ficam meio rosadas, fica um aspecto bonito, inclusive, é sinal de que vai dar sol no outro dia, e realmente dá. E Jesus está dizendo assim, vocês são muito hipócritas. Como é que vocês conseguem observar tudo isso, ter certeza disso, vendo os sinais da terra, vendo os sinais do céu, até do mar mesmo. Às vezes tem capitães do mar que descobrem que essas ondas estão dando um sinal estranho de que talvez tenha um tsunami, né? De repente um recuo muito profundo do mar, né? Essa observação na natureza. Como é que vocês conseguem observar esses sinais na natureza e vocês não percebem que o reino dos céus está próximo? Ou seja, Jesus está lá, ele é o Messias, se fez homem e é Deus, e ninguém percebe, e ainda chamam ele de compactado não, no pacto com Beelzebu, como foi feito nas leituras, né, dos evangelhos aí durante o correr do ano, certo? Ele faz milagres porque está sob as ordens ou está macumunado com o demônio, lembra? E aí Jesus dá uma dura, digamos assim. Então, uma coisa que eu tenho que... Aí eu vou já fechar aqui a reflexão. Devemos nos abrir à graça do Senhor. Tanto na primeira leitura quanto na segunda leitura, é exigido que estejamos abertos à graça do Senhor. Seja pela ação do Espírito Santo, seja por intercessão de Nossa Senhora, né, que a gente vai pedindo, né? Seja pela ação do sangue de Jesus em nossas vidas, para abrir mesmo o coração, ou dar um tapinha na nossa cara, né? De forma moral, né? Para que estejamos abertos a entender a vontade de Deus em nossas vidas e também saber que a graça do Senhor está infusa em nós
Porque sem isso a gente não consegue observar os sinais que a presença de Deus está próximo, que Deus está conosco, que o reino de Deus está vindo, que Jesus está vindo, seja de uma forma pessoal ou o juízo final mesmo, né, em conjunto. E o outro detalhe é que a gente não consegue vencer o pecado, um vício, alguma coisa que nos impele ao erro e ao pecado mortal, de repente, né, se não for pela graça do Senhor. Quando eu comecei a fazer as meditações da palavra, no começo mesmo, né, eu seguia lá o método do Monsenhor Jonas, que é a Bíblia do meu dia a dia, então eu procurava saber os verbos e me batia se aquilo era promessa, se aquela parte era o princípio eterno, me batia bastante. E no final pedia-se assim, uma reflexão pessoal, o que eu poderia estar mudando em minha vida, no que eu poderia estar trazendo aquela palavra do Senhor para a minha vida e para a mudança pessoal, nas minhas relações, na minha relação comigo mesma, e assim vai. E eu descobria que a lógica de Deus, a lógica do Senhor, ela é completamente diferente da lógica do mundo secular, do mundo a qual vivemos. E aí eu ficava meio no conflito, mas como que eu vou trazer isso para a minha vida, se a lógica do Senhor é diferente da lógica desse mundo? Talvez o que eu esteja falando, meu irmão, minha irmã, seja algo muito óbvio para você, mas aí eu volto numa reflexão que eu tive com um professor de filosofia muito tempo atrás, lá da época do ensino médio mesmo, em que ele dizia, nem sempre o óbvio é tão óbvio assim. Ainda bem que existem bons professores de filosofia. Então eu sempre fico nessa questão. Isso que parece óbvio para mim, não era tão óbvio lá atrás e está sendo um pouco difícil para fazer o encaminhamento agora. Então fica essa reflexão. Como que vamos entender a lógica do Senhor e a vontade do Senhor? É somente pela graça dele infusa em nós, mas nós devemos nos abrir a essa graça. Senão vamos ser os fariseus de cabeça dura, cabeça fechada e coração duro. Né? E agora eu vou fechar mesmo. Caso você tenha alguma coisa que é um vício, que te leva para um pecado mortal, você sabe que está errado, você está combatendo, mas você está padecendo, você está sofrendo, está te causando choro, sofrimento, dor interna, culpa, aquelas coisas, né, que acontecem. Eu fico com as palavras de Santa Teresa d'Ávila, né? O que nos diferencia de outras pessoas que vivem pecando, não que sejamos melhores, ao contrário, isso tem que ser algo que nos impele à humildade e à obediência ao Senhor. Mas ao pecarmos, eu acredito que se você que esteja me ouvindo, né, meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa que está na caminhada faz tempo, mas se você está padecendo de alguma coisa internamente, uma culpa grande por estar sempre caindo no mesmo pecado, o único jeito é confissão frequente, pedir a graça do Senhor, fazer penitência e reparação. Né? Isso tem lá no Manual das Indulgências, né? Como você faz as reparações, quais são os procedimentos, que não é nada difícil. Mas tem outro detalhe aí. Se cair, levante-se. Que são aí o método de Santa Teresa d'Ávila. Levante-se, vai rezar, vai pedir perdão, se humilhe, como dizia uma amiga evangélica, se humilhe para Deus, fala que você realmente é uma miséria, está caindo no mesmo pecado. Porque olha só, São Paulo, eu sempre pensava assim, puxa, São Paulo era o cara, um dos santos mesmo, grande discípulo, combatente, guerreiro, né? Não desistia, ficou décadas divulgando a palavra do Senhor. E ainda assim, aqui ele fala, que me libertará deste corpo de morte, porque eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Por quê? Porque os meus membros, ou seja, o meu corpo, o meu sentimento, né, a parte humana está corrompida pelo pecado original, e que me induz ao erro. Então existe uma esperança, Jesus Cristo é a nossa esperança, mas devemos sempre pedir perdão. Hoje eu pequei, pedir perdão. Porque o amor é meio repetitivo. Jesus, ele vai te perdoar, só que é preciso a gente
reconhecer o erro daquele dia, daquele momento, daquele instante. Né? Aí sim acontece a misericórdia de Deus. O que eu vejo realmente é que o usos e abusos do termo e o sentido da misericórdia de Deus, né? Ah, Deus me perdoou, Deus me perdoa, eu pequei, mas Deus me perdoa. Não, você tem que se arrepender. Nem que seja um arrependimento de cada hora, cada dia, cada minuto. Pequei, levanta, pede perdão, se arrependa. Pequei de novo, se arrependa, pede perdão. É assim. Parece coisa de robô, mas é o jeito, é o único jeito. E é também uma forma de criar intimidade ao Senhor, porque nos cria dependência a Jesus. Jesus quer que sejamos dependentes dele, né? Deus quer que sejamos dependentes dele para tudo mesmo. Então convide a Deus nos momentos mais difíceis, né? Por isso que fala, tem a oração de São Padre Pio. Fica, Senhor, comigo, porque se depender aqui de mim, né, eu, Padre Pio, vou fazer besteira. Né? Acho que São Felipe Neri também falava a mesma coisa, fazia a mesma oração. Então não se envergonhe de pedir a presença de Deus a cada minuto, cada hora, cada momento. Porque pecar, infelizmente, a gente vai pecar até o final da vida. Até os santos pecaram. Olha aqui Paulo falando abertamente. Né? Paulo está dizendo abertamente, isso está causando uma corrosão interna. Né? Então, fique firme aí, meus irmãos. Né? A luta continua. Ou como diz, como é que vocês estão? Tem que falar assim, estamos na luta, né? Na luta de tudo, do pecado, do demônio, etc., do erro também. Bem, vamos ficar então na paz de Cristo. Desejo a todos a proteção de Nossa Senhora em vossas vidas, em vossas casas, e que sejam todos acolhidos e recebidos no Sagrado Coração de Jesus. Paz e bem a todos.